Hora agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado e a gente já conversa com ela, Ana Cate, editora aqui do BDM Online. Ana, muito bom dia para você. Atualiza para a gente o que vem aí pela frente hoje na agenda da Rosa Riscala. Bom dia. Débora, bom, a semana começou com uma bateria de indicadores informados hoje pela China, incluindo o PIB do terceiro trimestre, que nesse cenário de guerra comercial desacelerou de 5,2 para 4,8 na base anual. Foi um pouco menor do que o esperado, que era 4,7, mas abaixo da meta chinesa de 5%. Também as vendas no varejo chinês recuaram entre agosto e setembro de 3,4 para 3%. E na bateria de dados publicados, só a produção industrial de setembro surpreendeu. Teve uma forte alta de 6,5%, bem acima não só de agosto, quando bateu 5,2%, como bem acima do esperado, que era 5%. E mesmo nesse cenário de desaceleração, o Banco Central chinês manteve os juros estáveis. A taxa de um ano permaneceu em 3% e a de 5 anos ficou em 3,5%. Esse é o quinto mês seguido que o Banco Central chinês mantém as taxas de juros inalteradas. Isso tem muito a ver, claro, com a guerra comercial com os Estados Unidos. A semana em Pequim será marcada pela realização da quarta sessão plenária do Partido Comunista Chinês, que discutirá o plano quinquenal 2026-2030, com possível foco no desenvolvimento tecnológico de indústrias de ponta. Da Ásia até Nova York, os mercados estão mais animados desde sexta-feira, após o Trump surpreender, mudar a conversa sobre a China, dizendo que a tarifa de 100% não é sustentável e confirmando o encontro com o Xi Jinping na Coreia do Sul. Uma nova rodada de negociações comerciais já começa essa semana, com o encontro do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, e o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifan. Entre as demandas dos Estados Unidos para revogar as tarifas, o Trump falou que os chineses precisam retomar a compra de soja, pelo menos nos volumes de antes, e parar de mandar fentanil para os Estados Unidos. E a gente sabe, claro, da questão das terras raras, que na verdade é uma pauta não só dos Estados Unidos, como do mundo todo. O Trump disse que sua relação com a China tem sido construtiva, que por isso não iria antecipar as novas tarifas aos produtos chineses previstas para entrar em vigor a partir de 1º de novembro. Débora. Pois é, vamos aguardar então, né, e acompanhar, né, de perto toda essa movimentação lá fora. Mas falando de agenda, desculpa, falando ainda de tensão geopolítica, a agenda a gente vai falar daqui a pouquinho, falando agora de tensão geopolítica, né, porque no fim de semana a gente teve, inclusive, né, algumas tensões voltando aí no radar. A gente sabe que isso tem impacto direto, né, nas negociações, inclusive, de commodities. Então, o que a gente tem que acompanhar de assunto internacional hoje lá fora, principalmente nesse cenário aí geopolítico, né, Ana? Sim, uma das notas de apreensão veio do Oriente Médio, né? Após Israel e Hamas terem violado o cessar-fogo no fim de semana. Por enquanto, depois de atacar alvos do Hamas em Gaza, porque o Hamas teria violado o cessar-fogo ao disparar contra tropas israelenses em Rafah, Israel voltou a defender o desarmamento do Hamas, mas não ameaçou retornar à guerra por enquanto. Já há uma mobilização para desescalar a situação. Os Estados Unidos cogitam que alguns rebeldes poderiam estar por trás, sem a liderança do Hamas diretamente envolvida. Na Europa, a condição de Putin para acabar com a guerra da Ucrânia é que Kiev entregue o controle total de Donetsk, que é uma região estratégica, né, no leste da Ucrânia. E a exigência foi feita já naquele telefonema entre o Trump e o Putin na semana passada. O Trump instou o Zelensky a aceitar esses termos da Rússia para encerrar a guerra. A reunião de sexta-feira foi tensa. O líder ucraniano foi alertado que Putin ameaçou destruir a Ucrânia caso o país não concordasse. A expectativa é de um novo encontro entre os dois, os líderes americano e russo. Isso está gerando especulações sobre até a chance de flexibilização das sanções a Moscou. O petróleo, entretanto, está caindo hoje por excesso de oferta. No fim de semana, o presidente mostrou também que as ameaças tarifárias continuam sendo ferramenta de política fundamental para a Casa Branca. O Trump prometeu manter as tarifas massivas sobre a Índia até que o país pare de importar petróleo russo e também abriu uma nova frente de confronto. Sinalizou que aumentará as tarifas sobre a Colômbia. Ele acusou o presidente colombiano, Gustavo Petro, de traficante e tirou os subsídios americanos ao país. Petro, claro,
rebateu, negou ligação com o narcotráfico e disse que Trump foi muito grosseiro e ignorante. Agora também a temperatura subiu em casa, né? Na casa do Trump. Milhares de manifestantes se reuniram no sábado em Washington, Nova York e muitas outras cidades dos Estados Unidos para protestar contra essas políticas autoritárias do governo Trump, Débora. É isso. Bom, e temos agenda aí importante. Agora sim a gente fala sobre agenda, dados importantes a serem divulgados. Aliás, uma exceção lá nos Estados Unidos, né? Mesmo com o shutdown, a gente vai ter acesso aos dados de inflação, né, Ana? É sim, a agenda de indicadores está muito concentrada na sexta-feira, né? Que é justamente quando saem os dados de inflação aqui e nos Estados Unidos. A inflação tem potencial de calibrar apostas em corte de juros, né? E no caso dos Estados Unidos, os dados estão saindo justamente às vésperas da reunião do FONC, que é na semana seguinte, no dia 29. O CPI americano também interrompe o apagão de dados dos Estados Unidos, né? Por causa da paralisação do governo federal, que hoje completa 20 dias. E só está saindo porque era preciso calcular a previdência do ano que vem. A expectativa para a inflação americana é de estabilidade sobre agosto, mas em patamares elevados. O núcleo, que é importante para o Banco Central, deve ficar em 0,3% na margem e 3,1% na base anual, portanto, acima da meta de 2% do Banco Central americano. No Brasil, a semana será mais esvaziada, o destaque também fica para a inflação, o IPCA 15 de outubro, e os dados também, com os dados do setor externo privado, sai tudo na sexta-feira. Hoje acabou de sair o Boletim Focus, vocês deram aí, né, com queda nas projeções de inflação para esse ano e para os próximos 3 anos, e nos Estados Unidos, também saem as vendas de casas usadas às 11 horas, que é um dado que é bom observar. A gente segue também na temporada de balanço, Netflix, Tesla e Intel saem essa semana em Nova York. O da Netflix sai amanhã, terça-feira, junto com 3M, Coca-Cola e Western Alliance. Agora, para hoje, não há resultados, né? Na B3, a temporada do terceiro trimestre começa também essa semana, com EG e Home na quarta-feira e Uzi Minas na sexta. Amanhã a Vale divulga o relatório de produção e vendas após o pregão, mas o balanço da Vale mesmo é só na próxima semana, no dia 30. Agora a gente também tem uma agenda política. O presidente Lula lança hoje o programa Reforma Casa Brasil em uma solenidade no Palácio do Planalto às 15h30, que é uma aposta aí para atrair o eleitor de renda mais baixa em 2026. O programa oferece crédito e apoio técnico, uma linha de 30 bilhões de reais às famílias com renda até R$ 9.600 e também uma linha de 40 bilhões para rendas acima desse limite. No sábado, o presidente Lula anunciou para 2026 um investimento de 108 milhões em apoio para até 500 cursinhos populares, né, que preparam estudantes de baixa renda para a universidade. Então, aí defendendo a universalização do programa Pé de Meia. Também temos hoje o Banco Central, né, realiza 2 leilões de linha para rolagem do vencimento de novembro. São leilões de até US$ 1 bilhão no total e ocorrerão de forma simultânea das 10h30 às 10h35. O mercado também segue de olho no fiscal. Um parecer da área técnica do TCU, emitido na sexta-feira, recomendou que os ministros da Corte mantenham a decisão de cumprimento do centro da meta. Os técnicos do TCU citam o risco de aumento da dívida bruta do país em 322 bilhões de reais em agosto. No STF, o Flávio Dino convocou para quinta-feira sessão com o Congresso sobre a transparência de emendas parlamentares. O Dino é o relator de diversas ações na Corte que questionam os repasses realizados sem a indicação de nomes de deputados e senadores. Também é esperado que o Lula indique o ministro da AGU, Jorge Messias, para o STF amanhã e que nomeie o deputado Guilherme Boulos, do PSOL, para chefiar a Secretaria-Geral da Presidência. O objetivo aí é dar uma chacoalhada na relação entre o governo e os movimentos sociais, né? Porque a eleição está no horizonte. O Lula desembarca na Indonésia na quinta-feira, em escala para a Malásia, onde ficará até o dia 28, quando espera se encontrar com o Trump na cúpula de ASEAN, Débora. É isso, e a gente vai ver o que vai dar essa cúpula aí, bastante ansiedade para acompanhar, né, esse encontro finalmente do Brasil com os Estados Unidos entre os presidentes. Minha querida, obrigada pelos destaques, uma ótima segunda-feira para você e até amanhã. Até amanhã, Débora.